Oi, lindeza! Você que tá me assistindo no replay, seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa nona live de esquenta, eu acho, amor? Acho que é a nona live de esquenta da Jornada Terapêutica Caminho do Amor. Então, se você tá no replay, pula aqueles 2, 3 minutinhos clássicos aí que eu vou dar boas-vindas pra quem tá entrando ao vivo comigo agora, tá bom? Oi, meus amores! A Suelen já entrou, a Ari também, a Bárbara... A Sandra, a Ari, olá, a Bruninha também tá entrando, a Ari Pietra, Mai também tá entrando, Ju, oi meus amores, sejam bem-vindas à nossa live. Primeira coisa que eu preciso de vocês, me confirmem aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, está tudo certo. A Elizabeth também, psicóloga Sabrina também entrando... Bárbara chegou, a Maria entrou também, a Janaína, sejam bem-vindas. A Ju, consegui assistir todas as lives. Ju, você fez uma maratona, hein? Me conta aí. Quanto tempo levou pra assistir tudo? A Ju Almeida falou que tá tudo certo, a Mai também falou, a Elizabeth falou também. Então, ótimo, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem aí. Gente... Quem conseguiu assistir a aula de ontem, a nossa primeira aula do treinamento da Jornada Terapêutica Caminho do Amor? Me conta. Me conta quem conseguiu assistir, o que vocês acharam. Ari, achei tão engraçado a Gabi ontem. Por quê, Ari? O que você achou engraçado? Ó, a Jana falou que amou a aula. A Ju Almeida, 3 dias, consegui colocar tudo em dia. Ó, você foi muito ligeira, hein? 3 dias, 1 hora cada live, né? É um tempinho. Não sei se vocês usam aquele artifício de acelerar os vídeos. Tem um extensor que você coloca no Google Chrome e você acelera o vídeo. Eu só assisto assim, gente, porque aí um vídeo de 1 hora você consegue assistir em 30 minutos, por exemplo. Então, quem não tem esse extensor, fica a dica aí. Inclusive para assistir os replays, tá? Replays das lives e de repente replay do webinário se você perdeu também. Reservei essa semana o horário do almoço para estar sempre com vocês. Quando acabar vou sentir falta. Eu também vou sentir falta de vocês. Mas não se preocupem, porque eu não fico muito tempo sumida, tá? Mesmo que eu não esteja todos os dias aqui fazendo as lives, uma vez por semana eu venho conversar com vocês. Então, vocês não vão se ver tão livres de mim assim, a não ser que vocês queiram. Ó, Isabel, Elizabeth também. A Isa foi maravilhosa, a Erika foi ótimo. Esclarecedora. Eu assisti, revi hoje, ó. A galera assistiu ao vivo e ainda reviu o replay de novo. Olha que beleza. A Débora entrando também. A Ju, eu consegui assistir ontem, só não consegui interagir. Ju, você não conseguiu usar o chat? Ou eu não consegui te responder? Porque era muita coisa, era muita pergunta, eu não consegui ver tudo, confesso. Mas você conseguiu mandar suas perguntas, colocar ali no chat, ou você nem conseguiu usar o chat? A Ana, eu aos trancos e barrancos em meio ao trabalho, com fome, depois coloquei no Bluetooth no carro e deu certo, que bom. Lindezas, uma observação sobre a aula de ontem, tá? Depois quando eu fui ver o replay, realmente a qualidade não estava das melhores. Vou tentar melhorar hoje, mas de qualquer forma o som estava bom, os slides estavam perfeitos, então dá pra assistir a aula tranquilamente e ter todos os conteúdos, tá? Vou ver se eu consigo fazer umas melhorias aí hoje, porque no Instagram aqui tá ótimo, né? Fica perfeito, mas na ferramenta, como é uma ferramenta mais pesadinha, né? Uma sala fechada, às vezes a navegabilidade, os ruídos atrapalham um pouquinho. Mas vocês gostaram da aula? Ó, a Jana fez uma pergunta interessante. Precisa fazer inscrição para a aula de hoje? Jana, se você já fez a inscrição para a aula de ontem, não precisa. Quando você faz a sua inscrição para assistir às aulas, você automaticamente fica inscrita para a série inteira. Então é só entrar ali de novo, eu vou compartilhar novamente o link da sala virtual no grupo, é só clicar que você já cai lá dentro de novo, tá bom? Então não precisa, só a primeira vez que precisa fazer a inscrição. Adé, cheguei agora, as lives ainda estão no ar? Estão! Eu não tirei, porque eu fiquei com dó de vocês, mas eu não vou voltar a compartilhar no grupo, tá? Então rola ali pra cima, pega o link de novo, que você consegue assistir ainda, tá bom, Bé? Tô dando muitas colheres de chá pra vocês aí, hein? Eu realmente quero que vocês assistam. É importante, o conteúdo tá bom e vai ajudar vocês de alguma forma. Ari, por que quase ninguém me chama mais assim? Não entendi, Ari. Acho que você comentou alguma coisa por cima que eu perdi aqui, que eu não peguei. A Pan, eu consigo assistir hoje o vídeo de ontem? Você tá falando da nossa aula oficial? Com certeza, Pan. Inclusive, a gente tá,
divulgando o link do replay a rodo, assista, porque é muito importante. Lembra que assim, as aulas elas são interdependentes, né? Você vai conseguir entender a aula de hoje ao vivo, mesmo que você não tenha assistido a de ontem, só que elas são uma escadinha, os temas se conversam, você vai entendendo mais coisa, os links vão acontecendo dentro de você. Então assista o replay de ontem, vai ser importante para que você consiga digerir mais as informações aí até o final da jornada, tá bom? A gente ainda tem aula hoje é quarta, né? Quinta e sexta, temos mais 3 aulas ainda e 2 sorteios que vão rolar. Quem estiver ao vivo em todas as aulas comigo vai concorrer a uma sessão de presente, né? Comigo, uma sessão individual da minha mentoria. E quem estiver presente na última aula, que vai ser na sexta-feira, que vai ser o nosso encerramento com chave de ouro, também vai concorrer a uma sessão. Então, vão ser 2 sorteios. Então, estejam ao vivo comigo, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão comentando mais alguma coisa. A Maí, não vi, mas ontem fechei um ciclo com meu ex, muito feliz, pois tem uma média das coisas que aprendo com você. Que bom, Flor! Muito, muito feliz. Tomou tua decisão, então, né? Saiu de cima do muro. Isso é o mais importante, que é uma coisa que eu bati bem na tecla com vocês na aula de ontem. A Ju não conseguiu usar o chat. Eu não sei se você tem todo o celular, Flor. Às vezes no celular fica meio ruim, dependendo do teu navegador também, né? Usa sempre o Mozilla para assistir as aulas, que você vai ter uma navegabilidade melhor, tá bom? A Rose chegou, uma galerinha entrando também, a Júlia, a Guilhermina, a Elizabeth também revi. Ouvir testemunho de superação é inspirador e hoje eu vou trazer mais testemunhos para vocês. Porque além da minha história, existem outras mulheres, muitas mulheres parecidas com vocês, com histórias diferentes entre si, com contextos diferentes, com idades diferentes, com relacionamentos que elas viveram diferentes e que também superaram e fizeram grandes transformações na vida delas. E eu vou trazer esses casos pra vocês hoje, pra vocês conhecerem e se identificarem com as histórias delas também, tá? A Ana, com fone de ouvido, Gabi, não fome. Ah, fone de ouvido, entendi. Com fone, não era fome. Ainda bem, né? Porque passar fome não merece. A Aninha foi top. Cheguei mega atrasada na aula de ontem. Rose, assistiu o replay então, Flor. O replay tá nos grupos. Deve ter chegado um e-mail pra vocês também. Assiste o replay desde o começo, que você consegue entender tudo, tá bom? A Aninha, você tem aberto a minha mente, abrido minha mente. Que bom, querida. Wallace chegou. Bom dia, seres divinos. Boa tarde, seres divinos. Boa tarde, Wallace. Seja bem-vindo. Eu tava na nossa aula ontem, que eu lembro, que como é o único homem, né, ele se destaca quando ele entra ao vivo com a gente. A Rose, tô me sentindo tão melhor depois dessas lives. Que bom, Flor. Muito feliz mesmo. A Débora, eita, já assisti, mas disse pra algumas amigas que não estava mais. Vou avisá-las, elas estão por enquanto. Não tirei ainda, aproveita. Deveria ter tirado, mas assim, tô fechando o olho, tô fingindo que eu esqueci. Então, aproveita pra assistir as lives, tá bom? Mas uma coisa é fato, gente, todo esse material, ele vai ficar disponível até sexta-feira. Isso não tem choro nem vela. Depois de sexta-feira, depois do final de semana, aliás, né? Até o final de semana, até domingo. Depois de domingo, que a gente vai ter alguns dias depois das lives pra conversar e tudo mais, né? Eu vou trazer uma proposta pra vocês muito bacana, um convite pra vocês. Aí vai sair do ar definitivamente, sem choro nem vela. Então, ó, aproveitem, porque eu estou realmente fechando os olhos aí, liberando muitas brechas pra vocês, mas depois de domingo não tem mais mesmo, tá bom? Porque eu quero que vocês assistam. Por que você faz isso, Gabi? Porque as pessoas procrastinam. Não só vocês, como eu também. Tava até conversando com meu marido hoje sobre como nós, seres humanos, somos grandes procrastinadores, né? Eu, inclusive, li um livro uma vez de um cara que ele fala sobre como você ser mais produtivo no teu trabalho. Aí ele fala assim, quando você coloca... Você tem um trabalho, se você é seu dono, seu chefe, por exemplo, né? E aí você tem uma tarefa pra fazer lá, X. Se você der uma semana de prazo, quando que você vai fazer a tarefa, gente? No último dia. No último dia, nas últimas horas ali, ó. Se você se coloca um tempo de 3 dias, você faz em 3 dias. E pasmem, ele tem um estudo que ele comprova que você faz com mais qualidade em menos tempo do que quando você tem mais tempo. A gente tem a ilusão de que quanto mais tempo, mais qualidade vai ter. Mentira, não é assim. Óbvio que tem que ser um tempo adequado para a tarefa. Então, sei lá, são 10 horas de conteúdo, por exemplo. Eu não consigo dar 3 horas para vocês assistirem, né? Que não vai dar. Mas se eu der 4 dias, 5 dias, é mais do que suficiente. Então eu quero que realmente vocês assistam, tá?
Eu uso essa estratégia para mim, para as minhas alunas e dentro dos meus programas e dos meus processos também. Então, para ajudar vocês, tá? Uau, vocês estão me sentindo melhor dia a dia com essas lives. Gabi, gratidão, Alice, por compartilhar. Ari disse que achei engraçado você me chamando ontem pelo nome completo. Porque eu te chamei pelo nome completo lá no chat da aula, porque deve ter aparecido o teu nome completo. E aí eu só fui lendo. A Rose, minha autoestima deu um salto de um dia pra noite. Que bom, Rose. Muito bom ouvir isso. Gente, eu tô muito feliz que a gente mal terminou a jornada juntas, a gente mal terminou as aulas e vocês já estão tendo transformações muito grandes. Vocês comentam aqui pra mim nas lives. Vocês me mandam coisas nos directs, no WhatsApp, enfim, eu nem sempre eu consigo responder todo mundo, peço perdão por isso, mas eu sempre leio, tá? E sempre que possível eu compartilho aqui. Então, muita gratidão, tô muito, muito feliz que vocês já estão dando grandes passos aí, de coração. Suelen, te mandei mensagem no WhatsApp, pode deixar, Su, vou responder, assim que a gente terminar aqui, tá bom? Débora, quero muito ganhar essa sessão, então vem ao vivo comigo, vem ao vivo comigo. A galera falando do sorteio. Estou vendo a aula agora, não consegui ontem assistir, não tem problema, assiste hoje. Deixa eu ver o que mais. Vocês têm alguma dúvida referente aos temas das lives? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Vou tentar fazer uma live um pouco mais curta do que as últimas. Por quê? Porque eu tenho treinamento hoje. Gente, ontem, no meio da aula do treinamento, eu já comecei a sentir minha voz meio rouca, assim. E aí eu não consigo falar o suficiente pra vocês. Então, vou compartilhar algumas coisas com vocês hoje, principalmente a respeito de obsessão pelo ex. Que é um tema bem, assim, acho que é pertinente a um momento de muitas pessoas que estão vivendo aí, né? Então, o que é a obsessão pelo ex, no final das contas? É você continuar, você terminou teu relacionamento, não sei há quanto tempo, né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas você continua obcecada pelo cara. Você continua tentando saber o que tá rolando com a vida dele, se ele tá bem, se ele tá mal, como que tá a família dele, se ele engordou, se ele emagreceu, se ele tá conhecendo uma pessoa, se ele tá saindo com os amigos, se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá zangado, se ele tá trabalhando no mesmo lugar, se ele tá bem vestido, se ele tá mal vestido. Você praticamente tá vivendo a vida dele, né? E isso, assim, se o teu relacionamento acabou de terminar, né? É aquilo que eu inclusive comentei com vocês na live de por que a gente fica mais apaixonada depois do término. Eu expliquei pra vocês as razões biológicas e fisiológicas que isso acontece. Se você acabou de terminar, é normal você passar um tempo assim, né? De ficar checando o WhatsApp, vendo se ele tá online, vendo se ele não tá online, vendo os stories dele. É realmente normal. Só que você tem que ter um tempo estipulado pra isso. 1 semana, 10 dias. Passou desse tempo, passou de 15 dias, você precisa cortar aquilo, porque essa obsessão, né, é um vício que você alimenta dentro de você. E quando você alimenta esse vício, da mesma forma que viciados em cocaína, viciados em comida, viciados em bebida, por que o vício, por que a gente se vicia? Por que a gente tenta pegar uma coisa externa, né, o teu relacionamento, o teu ex-companheiro, e viver aquilo, como se aquilo fosse a tua realidade? Porque essa é uma forma de você fugir de você. Então, nesse momento, se você aí está obsessiva pelo seu ex, tem algumas de vocês que me falam, às vezes, tenho alunas, inclusive, que eu já peguei na orelha dela, se ela tá aqui, ela sabe quem ela é, que tem fake pra stalkear a vida do cara. Então, tem um fake lá, e aí fica stalkeando a vida dele inteira, vendo o que ele tá fazendo, com quem que ele tá. E aí aquela compulsão, aquela obsessão de falar da pessoa o tempo todo. Então tem algumas pessoas que às vezes nem olha, mas tem uma compulsão de falar, quer encontrar alguém, quer encontrar uma amiga pra poder falar do relacionamento, falar dele, perguntar. Gente, isso é muito prejudicial, muito mesmo, né? Por 2 razões. Primeira, porque você tá focando na vida do cara, você tá vivendo a vida dele, não a sua, né? Então toda a sua energia, todo o seu tempo, todos os seus bens mais preciosos, você tá usando, você tá jogando fora. Você tá tentando viver uma vida que não é sua. E quando você faz isso, você faz porque você quer fugir de você. Você não quer olhar pra você, você não quer ficar sozinha. Quantas de vocês aí conseguem realmente ficar em paz quando estão sozinhas? Sem estímulos, sem internet. Quantas de vocês meditam, por exemplo? Quantas de vocês conseguem curtir
um momentinho de almoço, ou de leitura, ou de banho, simplesmente um banho, tranquilamente, curtir a própria companhia, ficar bem consigo mesmas. Quando você não consegue, você foge. Você quer fugir, você não quer olhar, você não quer ficar porque é desconfortável. E aí essa obsessão se torna a sua nova vida. É como se você realmente estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Quem aqui assistiu uma série da Netflix deve estar lá ainda, né? Aquela Você, aquela You. Gente, tudo bem que aquilo é um nível hard, né? Lembrem do que eu falo sempre, existem níveis aí, tem os mais leves e os mais hards, mas aquele é um nível hard de obsessão. O cara, ele não vive a vida dele, ele não tem uma vida. Toda a vida dele, naquela série, é pensada em função do outro. Então, o que ele vai fazer com a menina ali, aí ele observa os passos dela, ele fica pensando qual que é o comportamento dela, quais os sentimentos dela, ele fica tentando manipular tudo. Ele tá vivendo a vida de outra pessoa. Alguém aqui se identifica? Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês comentaram aqui. Fiquei por 2 anos nessa, Mari, e meu pensamento era voltado única e exclusivamente pra ele. Você passa a viver a vida do outro, né? A Isa, evito até sair sozinha. Sou tão dependente das pessoas que não gosto de ligar no celular. As pessoas têm que pedir as coisas pra mim, não vivo por mim. Isa, você percebe... Eu não sei se você é obsessiva pelo teu ex, mas você percebe que você tá fugindo de você porque você não quer encarar aqui, ó. Sabe, vocês conhecem aquelas... Talvez vocês sejam, talvez vocês conheçam. Eu já fui e eu conheço gente que vive falando da vida dos outros. Tem algumas pessoas, tem algumas amigas, enfim, né? Que sempre que eu vou conversar com essa pessoa, sempre que vou bater um papo em si, né? A pessoa, você viu a vida de fulano? Você não sabe o que esse fulano fez, deixa eu te contar. Pessoas muito... fofoqueiras, assim, que dependem de fofoca, que precisam falar dos outros. O que essa pessoa tá fazendo no final das contas? Ela não consegue viver a vida dela. Ela, de repente, acha que a vida dela é sem graça, é sem sentido, não é muito bacana. Então, ela não olha, ela prefere não viver a vida dela e ela vive a vida dos outros. E aí tem gente que dilui isso vivendo a vida de várias pessoas. Aquela pessoa fofoqueira que vai te contar de um, que vai contar do outro, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Essa é uma espécie de obsessão. A diferença é que ela tá diluindo ali em várias pessoas. Só que, de repente, você nesse momento da sua vida, por conta do término do teu relacionamento, que era aquele pilar que você se dedicava, aquele único pilar que você sustentava na tua vida, você começa a viver a vida do teu ex-companheiro. Você ficou obsessiva na vida dele. Porque você não quer viver a tua, você não quer olhar pra você. Deixa eu ver. A Ana falou, putz, me afasto de gente assim. Quem fala dos outros fala de você também. Exatamente. E Ana, é uma coisa muito louca, porque não necessariamente algumas dessas pessoas, né, elas falam mal. Às vezes só falam. Eu tenho amigas assim. Tipo, porque geralmente a gente pensa, mas a pessoa fica falando mal de todo mundo. Tem essa pessoa que fala mal de todo mundo, mas tem a pessoa que ela não necessariamente fala mal, mas ela conta casos. Você não sabe do caso da fulana. A fulana foi pra tal lugar e fez tal coisa. E aí a ciclana viajou. E aí não sei o que. Ela não tá necessariamente julgando se é bom ou ruim, mas ela tá contando. Porque a preocupação dela é entender a vida dos outros e viver um pouco disso. Porque ela acha que a vida dela é chata, ela é sem graça, não tem muita coisa. E aí quando ela conta dos outros, ela vive um pouquinho da vida dos outros. Quando você fica muito obsessiva no teu ex, é como se você vivesse um pouquinho daquilo também. É como se você trouxesse ele um pouquinho mais pra perto de você. Ilusoriamente, né? Isso é uma ilusão que a sua mente cria, ele te conta, pra que você tenha a percepção que você tá mais juntinha dele. Porque quando você corta o contato, quando você começa a cuidar de você, olhar pra você, naturalmente, esse distanciamento energético, inclusive, não só físico, ele vai acontecendo. Só que aí você tá com tanto medo de se encarar sozinha, porque você acha que você não se banca, que você não se aguenta, e você quer manter o vínculo, inconscientemente você quer manter o vínculo, que você prefere ficar falando dele. E aí você fica lembrando, aí você mantém coisas dele no seu quarto, porque você quer ficar olhando, lembrando, para que você possa viver um pouquinho da vida dele. Mesmo que essa vida seja uma ilusão, mesmo que seja emprestada.
Ó, a Ana colocou, quando tem crítica, eu vejo fofoca, eu fico longe. Ou pessoas que ao reclamarem da vida também não dou conta. Eu também, Ana. Mas eu percebi principalmente que tem gente que não necessariamente fala mal, mas que também me incomoda muito, 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 muito. Porque é aquilo, a pessoa ela tem essa necessidade de viver a vida dos outros emprestada. Gente que fala muito de celebridade. Eu não sei vocês. Eu acompanho pouquíssimas celebridades, assim, pessoas que me inspiram, mas dificilmente eu vou olhar e falar, nossa, você viu o que a atriz XPTO fez? Eu não conheço a atriz XPTO, tem nada a ver comigo. Ou mesmo pessoas de fora da minha vida, assim, sabe? As pessoas que mais me importam são as pessoas mais pertinho de mim ali. E mesmo assim eu não fico falando da vida delas. Eu jamais fico falando da vida da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha irmã. Porque cada um tem a sua vida. A única vida que eu gosto de falar da minha. E eu gosto de falar da minha, assim, pra aprender, né? E pra compartilhar aprendizados. Quando eu faço cagada, eu falo as minhas cagadas. Quando eu acerto, eu falo os meus acertos. Porque é muito mais no sentido de inspirar e de ensinar com as minhas experiências. Porque só eu sei o que eu sinto, né? A gente nunca sabe o que as outras pessoas sentem. Então, tomar isso como verdade absoluta, emprestado, é muito arriscado. E aí tem uma outra coisa que a obsessão faz também, tá? Que é o seguinte, você tá ali obsediando o cara, você tá pensando nele, você tá vendo as coisas dele, você quer falar, você cria o fake lá pra seguir. Gente, vocês conhecem, já ouviram falar provavelmente da obsessão entre encarnados e desencarnados, né? Se você nunca ouviu falar, só vou dar um resuminho brevemente, mas assim, o que a gente geralmente toma como obsessão, assim, né? É um espírito, uma pessoa, né? Um ser humano, enfim, que já desencarnou. E aí o espírito dessa pessoa fica aqui perseguindo uma outra. E aí a gente fala, nossa, isso é obsessão, a pessoa está obsediada. Só que a obsessão, ela não é só de desencarnado para encarnado. A obsessão, ela pode ser de encarnado para encarnado. Pessoas que têm corpinhos, que estão com corpinhos aqui ainda, né? Não, estão, porque o nosso corpo é um mecanismo, é um meio pra gente habitar esse plano. Então, quando você faz isso, você acha, de repente, né, que não tem nada demais, você tá tentando sugar a energia dele, você realmente está obsediando essa pessoa. Porque você tá tentando sugar alguma energia, e a gente não precisa estar do lado da pessoa, tá? O pensamento, ele é a nossa mecânica, né? O nosso mecanismo mais poderoso. Você não necessariamente precisa estar do lado da pessoa para obsediá-la. Basta você pensar nela. E da forma como você pensa, se você emite sentimentos negativos, sentimentos de angústia, você está obsediando essa pessoa. Você está mandando energias densas para ela, energias ruins de alguma forma. Essa pessoa vai captar ou não, depende do campo dela. Se ela estiver na mesma frequência que você, talvez ela capte. Se ela tiver uma frequência maior, talvez não. Mas você tá ali, ó, mandando coisa pra ela, tentando sugar a energia dela. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. É só um pensamento. O pensamento é o mecanismo mais importante. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A Elisandra, deixa pra lá, mas me cobre, será que se eu tentasse tinha dado certo? Mari, é preciso cuidar dos pensamentos, com certeza. Mari, e aí, o que é cuidar dos pensamentos? Gente, uma coisa muito importante. Quem já leu o meu e-book, Como Parar de Pensar no Ex, vai entender o que eu vou falar agora. Quem não leu, leia. Porque ele dá ali mais ou menos de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Mas o pensamento, ele não é controlável. Né? Você não pode falar assim, eu não vou pensar em tal coisa. Se eu falar pra vocês não pensarem em um elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa, é isso que você vai estar pensando. Né? É exatamente essa imagem. Já tô vendo até onde estão as bolinhas aqui do elefante. Então não é não tentar pensar. Talvez o pensamento venha. Dependendo do seu estado emocional, quanto tempo você terminou, né? Talvez o pensamento venha. O ponto é, você sempre tem uma escolha. É aquilo que eu falo pra vocês. Você pode focar nisso, alimentar esse pensamento e aí realmente começar a cultivar essa obsessão, né? Porque um pensamento, ele é um pensamento. Ele só se torna uma obsessão se você alimenta esse pensamento, se você dá comida pra ele, se você continua mastigando aquilo, procurando formas de entrar em contato com ele e falar dele. Agora, se você muda o teu foco, encara você mesma, para de fugir de você, aí as coisas mudam. Começa a viver a sua vida e não a vida dele. Começa a viver a sua vida e não a vida dos outros.
Porque a vida dele diz respeito a ele. O que ele faz, o que ele deixa de fazer, se ele é feliz, se ele não é, se ele engordou, se ele emagreceu. Isso diz respeito a ele, não diz respeito a você. Você saber da vida dele ou não vai te fazer mais feliz ou não. Por quê? Se você fica sabendo da vida dele, aí qual que é a sua esperança de que ele não esteja com ninguém, por exemplo? Aí você vai lá e fica sabendo que ele não tá com ninguém. Aquilo te dá um alívio pro ego. Quem fica aliviado é o seu ego, mas você não fica mais feliz. A sua vida não brilha mais, a sua vida não tem mais cor. Você não passa a nutrir mais amor na sua vida por conta dessa informação. O seu ego, ele tem um alívio rápido e imediato. Da mesma forma como se você ficar sabendo da vida dele e descobrir que ele está com outra pessoa, quem vai sair ferido? O seu ego. Então, não traz benefício nenhum você continuar obsessiva na vida dele. Não faz você crescer, não faz você ser feliz. Não faz você sentir amor, amar e ser amada. A sua vida, você precisa tomar as rédeas da sua vida de uma vez nas suas mãos. Né? A Suzana não sabia que só o fato de pensar já emanava alguma energia. Emana demais, Suzana. Ó, a gente aqui nesse plano, nesse mundo, né? A gente ainda não tem essa capacidade de telepatia. Então a gente é mais apegado às coisas materiais, de você pegar, de você fazer, de você falar, a forma como a gente expressa os pensamentos, né? Só que se você for parar pra pensar em outras dimensões, quando a gente não precisa mais do corpinho, qual que é o meio de comunicação espiritual, por exemplo? São os pensamentos. Os pensamentos, eles criam a nossa realidade. A diferença é que a gente não pode ver os pensamentos nesse mundo que a gente habita. Porque eles têm um outro tipo de energia, uma energia sutil, uma energia muito fina. Só que isso é tão cientificamente comprovado que vários estudos analisam sistemas, né? Eles colocam aqueles aparelhinhos na nossa cabeça e dependendo do que você pensa, determinadas áreas do cérebro são ativadas. Se você sente prazer e você tá feliz, uma área do seu cérebro é ativada, essa área libera hormônios e aí o seu campo áurico fica de uma forma. Quando você pensa coisas, sei lá, ruins, que te deixam triste, o negócio escureceu aqui de novo, outra área do seu cérebro é ativada. Isso libera outras substâncias para o seu corpo. Você começa a vibrar, você começa a emanar essa energia e essa energia, ela chega na pessoa. A física quântica explica isso, muito bem explicado, muito mais do que eu conseguiria explicar para vocês aqui. Quem tiver curiosidade sobre base científica mesmo, sugiro que explique na pesquisa na física quântica. Inclusive, eu tô lendo um livro agora para conseguir explicar melhor para vocês, com base mais científica, com argumentos mais redondinhos, a respeito disso, né? Que as coisas são imediatas no campo do pensamento. Existem pessoas, inclusive, que tem uma conexão tão grande entre elas que quando você pensa na pessoa, a pessoa pensa em você. É muito louco isso. Mas é cientificamente comprovado, isso existe, essa conexão. E a onda do pensamento, ela é imediata. Então, é muito rápido que o processo acontece. Experiências da física quântica já comprovam. Meu marido estava me contando de uma experiência que outro dia, que os caras, eles botaram... Eu não vou lembrar muito bem, tá? Eu vou contar assim mais ou menos do que eu lembro. Mas assim, eram duas pessoas em lugares completamente diferentes e elas estavam vivendo um momento muito parecido e elas conseguiram se sintonizar. Os pensamentos delas se sintonizaram. Então, olha que louco, gente. Nosso pensamento, ele é uma onda, a gente sintoniza. E a gente manda essas energias para outra pessoa também. Então, vamos tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente pensa. Wallace, tudo que nós pensamos é o que define a nossa realidade. Sim, exatamente. De uma forma que leva um tempo, né? Porque nessa realidade que a gente habita, a gente cocria a nossa realidade, mas leva um tempinho. Não é assim, eu vou pensar numa coisa muito boa, amanhã essa coisa vai acontecer. Não é assim. Da mesma forma como se você pensar numa coisa muito ruim hoje, amanhã vai acontecer. Também não é assim. Porque senão, vocês concordam que qualquer tipo de pensamento ruim que a gente tivesse, a nossa vida ia ser um desastre? Inclusive, essa é uma grande bênção que a gente recebe, né? O tempo. Essa nossa realidade, a gente precisa de tempo, porque nós estamos amadurecendo ainda e entendendo que o nosso pensamento, ele é muito poderoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Só que de uma forma ou de outra, ele cocria. Se você passa 10 anos da sua vida pensando em coisas negativas, ruins, se lamentando pelo término do teu relacionamento, enfim,
você vai colher todos esses frutos em algum momento. Foram 10 anos pensando aquilo. Olha quanto tempo, olha quanta energia você foi canalizando. Da mesma forma como se você começa a pensar em coisas boas, ou pensar em coisas boas é muito genérico, né, gente? Mas assim, toma cuidado com os seus pensamentos, focar o teu pensamento aonde você quer que a sua vida cresça, que a sua vida expanda, né? Enxergar as perspectivas diferentes, que eu comentei pra vocês ontem na nossa aula, inclusive, né? É tudo uma questão de perspectiva. A forma como você olha pra um fato, a mentalidade que você tem sobre aquilo determina como que a sua vida vai pra frente ou não vai, né? Se você olhar com aquela perspectiva de é muito difícil, eu não consigo, então realmente você não vai conseguir, porque é o que você tá criando pra você, é o pensamento que você tá colocando ali. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. A Luzita colocou assim: meu ex já voltou muitas vezes porque eu fazia telepatia. Luzita, não sei se eu entendi muito bem, mas me fala assim, e hoje em dia você tá com seu ex ainda? Aparentemente não. Aparentemente o que você fez não deu muito certo, né? Me conta aí, porque eu acho que é esse o ponto. Você não fez da forma certa. Lembrem sempre que eu falo, o problema não é só voltar. Se fosse esse, você teria voltado com o teu ex e teria ficado com ele. E não teria terminado e voltado várias vezes, né? Deixa eu ver o que mais que vocês estão comentando. Alguém tem alguma pergunta desse tema de hoje? A galera, preciso parar de pensar, mas não consigo, me pego sem querer pensando no que ele e ela estão pensando. Eu não queria isso. Fê, você já leu o meu livro? O meu livro não, meu e-book, na verdade, né? Meu livro digital. Ele tem algumas dicas lá pra você desfocar. Porque é importante que você troque a sua atenção, né? A sua atenção, ela é única. A gente não consegue ter atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se eu estiver falando com você aqui, e você estiver ouvindo uma música e a TV ligada, você pode até tentar sintonizar em tudo isso, mas você vai sintonizar bem mais ou menos. Você não vai prestar muita atenção no que eu tô falando, você não vai conseguir prestar atenção na letra, você não vai conseguir ver a TV, porque a sua atenção exige um foco. Então tira o foco do que você tá, do pensamento que veio. O pensamento, ele vai vir, ele é natural, ele faz parte do processo. Ele diminui a partir do momento que você para de dar alimento para ele. Ele não vai diminuir do nada. É você que precisa tomar as primeiras atitudes. Então tira o foco desse pensamento e coloque em outra coisa. Coloque esse foco em alguma coisa, uma atividade, algo que te faça bem e que seja uma coisa que te prenda também, porque não adianta você tentar parar de pensar no seu ex se distraindo e fazendo uma coisa que você não gosta, por exemplo, ou que não está sendo agradável, porque aí você vai estar fazendo no piloto automático. Você vai estar fazendo aquilo ali, tipo assistindo alguma coisa na TV, mas não é uma coisa que te prenda, não é uma coisa que te inspira. Então você vai entrar no piloto automático. É atenção. Migre o seu foco e a sua atenção para alguma outra coisa e se dedique àquilo com presença. Preste atenção no que você está falando, fazendo, né? Enfim, esteja presente. A presença, a qualidade de presença faz toda a diferença. Porque se você for tirar o foco daqui e começar a fazer alguma coisa no piloto automático, você não está focada, você não está tirando o foco de verdade. A gente só consegue pensar em uma coisa por vez. Em uma coisa por vez. Então, se você está pensando nele, se você está obsessiva ali nele, pensa em outra coisa. Mas não é assim, só ficar forçando o pensamento. Qual é a atividade? Qual é o projeto, qual que é o hobby, enfim, que eu posso realizar agora, que eu posso fazer e que eu consiga pensar naquilo. De uma forma que não vai ser só uma distração por distração, porque se for só uma distração, aquilo vai acabar e aí depois que acabar, você vai voltar a pensar no seu ex. Tem que ser algo que te gere valor, que te faça sentir bem, que te traga bem-estar, porque todas aquelas sensações, elas vão acumulando e inevitavelmente você não vai ter mais a necessidade de pensar no seu ex, você vai ter elevado a sua faixa vibratória. Você vai estar com pensamentos em outras coisas. Quando a gente está numa faixa vibratória ruim, exemplo, se você tá mal sozinho em casa, se você não tem nada para fazer no final de semana,
com certeza você vai pensar muito mais vezes no seu ex do que se naquele final de semana, de repente, rolou uma viagem com uma galera bacana e vocês estão lá conversando, você está conhecendo gente. Eu tenho certeza que nessa viagem você vai pensar muito menos vezes no seu ex. Talvez você pense em algumas, mas muito menos vezes. Por quê? Porque você está em outra faixa vibratória. Os seus pensamentos, eles são positivos. Da mesma forma como pensamentos negativos se retroalimentam, pensamentos positivos também. Então, se você muda a faixa de vibração, o teu ex, ele começa a aparecer cada vez menos. Ou quando ele aparece, ele não aparece com densidade, ele não aparece com sofrimento, com dor. É uma coisa mais indiferença, lembra, mas não dói tanto assim. Entendem o ponto? Meus amores, então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês na live de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Hoje a gente tem uma aula super especial para falar sobre os 5 erros que você comete ao tentar reatar com o seu ex e os 5 erros que você comete ao tentar superar o seu ex, porque eu tenho certeza que quem tá tentando aí reatar ou quem tá tentando superar está fazendo umas cagadas. Porque se não estivesse, vocês já teriam conseguido. É muito real isso, gente. É o que eu falei pra vocês, inclusive, ontem, né? Existem 2 fatores, somente 2 fatores, que fazem com que vocês não atinjam o objetivo que vocês querem. Ou que vocês querem, né? Ou é um ou é outro. Ou é os 2 combinados. Mas ou você não tá se esforçando o suficiente pra fazer aquilo, você tá fazendo de qualquer jeito, você não tá se dedicando, você não tá dando 100% de você, ou você tá seguindo a estratégia errada. Se você que tá me ouvindo aí acha que tá se dedicando, que tá fazendo o melhor que pode, que tá se esforçando, que tá dando 100% de você, você provavelmente tá fazendo da forma errada. Você tá cometendo algum erro aí, e eu vou te contar quais são os 5 prováveis erros que você tá cometendo. E aí você corrige, joga fora, tira esses erros do seu mapa pra começar a fazer da estratégia certa, porque aí pelo menos a estratégia você vai ter. E aí, com estratégia e com dedicação, você vai alcançar o seu objetivo. Não tem jeito. Tá bom? Vocês estão pedindo pra mandar o link do treinamento? Sim, vou mandar. Eu vou mandar o link do replay da aula de ontem. E quem não se inscreveu, quando clicar pra assistir o replay, já consegue fazer a inscrição. Então, é uma vez só que você faz. Tá bom? Vou mandar o link pra você de novo, do replay. Quem não se inscreveu, se inscreve. Vem ao vivo comigo hoje, que a gente vai bater mais um papinho. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida referente aos conteúdos? Ao que tá rolando, ao tema da live de hoje, ao tema do treinamento de ontem? Wallace, obrigada, Gabi, pela live de hoje. Não sei se será possível assistir a aula, mas vou ver o vídeo. Tente vir ao vivo, Wallace, que aí você participa do sorteio. Mas se você não conseguir de jeito nenhum, vai ter replay também, tá bom? E os replays, eles ficam até domingo. Lembrem-se disso. Todos os replays de tudo. Então, bora assistir. Ó, a Débora comentou aí que ela fez uma maratona. Em 3 dias ela conseguiu matar tudo. A Isa, vou para um aniversário e vou estar assistindo a aula. Não perco por nada. Gente, olha isso que é comprometimento. Gratidão, Isa. E parabéns pelo comprometimento, viu? Tô vendo muita força aí em você. Tá bom? Então é isso, meus amores. Muita, muita gratidão pela presença de todo mundo. A Mai, essa vai pro replay? Vai. Vou sempre subir lá nas playlists pra vocês. E aí quem tiver, a playlist consegue assistir. Tá bom? Sucesso? Então, gratidão, lindezas. Vejo vocês mais tarde. Grande beijo.